Clube 885 apresenta Clubecast. Bom, estamos aqui para mais um Clubecast, agora num formato quase diferente. Pelo menos esse cenário é diferente, né, KG? Tudo bom, cara? E aí, tudo certo? Vamos que vamos, né? Mais um Clubecast aqui para apresentar mais um artista, uma banda, alguém. Tá. Bom, antes da gente começar, a gente dá aquele recado de sempre, né? Não esquece, deixa o seu like ou o seu dislike, que também é importante. O YouTube gosta dessas coisas, like ou dislike. Isso. Se não gostou, mas se gostou, como é que você fala? Joinha? Deixa o seu like, joinha. Não, isso foi o Lucas que falou no Chili Peppers. Virou né? até figurinha de Isso aí, virou. WhatsApp, Isso né? aí, é. Mas deixa o seu like. Tá. Cara, eu não vou falar de uma figura assim que eu gosto muito. Aliás, não só eu, né? O Brasil gosta muito desse cara, é um artista diferentão, assim, em vários aspectos. A gente vai falar do Rich. E queria começar, o Rich do Menina Veneno. Eu queria começar fazendo aquela pergunta que já te fiz. Aham. Não sei se te fiz essa pergunta. A gente falou disso no Clubecast do David Bowie, né? Uhum. O que o Rich, o David Bowie e o Peter Frampton têm em comum? Muito pouca gente sabe, né? Mas o Rich não é brasileiro. É uma pista, né? Vai. Ele não é brasileiro, é inglês. E o Peter Frampton, o David Bowie e o Rich são da mesma região de Beckham. É meio tipo um subúrbio de Londres ali. Os três moraram ao mesmo tempo no mesmo local, só que o Bowie é mais velho que o Peter Frampton, quase 7 anos, uma coisa assim. E o Rich é mais novo que o Peter Frampton, 7, 8, 9, 10, eu não sei quanto. Uma escadinha. É uma escadinha, né? E o Rich é de lá. O Rich é inglês, mas na verdade o cara é um cidadão do mundo. Por quê? Porque ele não morou só na Inglaterra. O pai do Rich era militar e filho de militar anda pelo mundo, né? O pai dele era do exército inglês, ele morou na Dinamarca, morou no Quênia, Iêmen no Sul, morou na Escócia. Ele teve essa vida meio cigana. Depois voltou e sentou residência, o pai dele do baixo, sei lá o que aconteceu. Ficou pela Inglaterra mesmo. E ali ele começou a se envolver com música. O Rich, aliás, sempre cantou. Ele cantava em coral da igreja anglicana quando eu era criança, sempre teve uma boa voz. Mas aí ele começou a se interessar por música, que era Beatles, né? Exatamente aquela época ali na Inglaterra, o rock and roll. E ele também estudava literatura. O Rich, ele foi para Oxford, estudava literatura inglesa lá, tinha pretensões de ser professor, mas ele acabou engolido pela música, né? Ele começou a tocar em bandas de rock. Tem a famosa banda chamada Everyone Involved, que era uma banda com 20 integrantes, né? Eles tinham uma ideia totalmente ao avesso, era uma época meio riponga, por exemplo. Mas isso que é final dos anos 60 já? Não, 71. Ah, 71, já não era mais Swing in London, então, não, já era um pouquinho... Pós-Swing in London, certo. Depois do final dos Beatles e tal. Aham. E essa banda de malucos, né, 20 integrantes, os caras eram tão doidos que gravaram um LP e não queriam vender o LP. O LP era dado, né, dava de presente. E no LP, se não me engano, tinha escrito ali: se você comprou esse LP, você foi roubado. A ideia era totalmente anticomercial. Uhum. E foi justamente na época dessa banda, do Everyone Involved, que ele conheceu, eu acho que a figura mais importante do rock brasileiro, que era a Rita Lee, que estava passeando na Inglaterra, ela, o Liminha, também tocava baixo nos Mutantes. E o Rich conta que o Rich meio que se ciceroneou a Rita e o Liminha na Inglaterra. Ele, o road dessa banda Everyone Involved, colocavam os caras na van e iam passear por ali. Uhum. E aí, num belo dia ali, o Liminha vira para o Rich e fala: cara, você precisa ir pro Brasil, cara, tocar com a gente. A gente, no caso, os Mutantes. Os né? Mutantes, aham. E o Rich acreditou naquilo ali. Porque, na verdade, sei lá, os caras estavam tomando um ácido, fumando, sei lá o que estavam fazendo, lendo, né, um copo de leite, uma bíblia, qualquer coisa do tipo. E o Rich acreditou e veio pro Brasil. Na verdade, o que eu vi foi que os Mutantes estavam procurando alguém que cantasse inglês fluentemente. E nada melhor do que o inglês para cantar inglês fluentemente, né? Então, era essa a ideia deles, né? De repente, gravar algum material em inglês, enfim. A Rita falava inglês, né? A Rita, aliás, é filha de americano. A Rita tem essa veia bem internacional, ao mesmo tempo que ela é muito brasileira, né? Mas, enfim, ficaram amigos, né? E o Rich, depois de um tempo, ele parece que ele ganhou uma grana de uma tia, uma herança, alguma coisa, umas libras.
E veio pro Brasil. Um belo dia ele chegou aqui, o Sérgio tinha assim, então eu cheguei. Os caras olharam assim. Você chegou, então, quem é tu? Como assim? Não, lembraram dele, né? Mas pô, o cara veio aqui, chegou aqui, e ele veio e ficou, né, cara? E o Rich disse que ele... quando eu falo o Rich disse, vou até colocar aqui no Clubecast, eu trabalhei 4 anos com o Rich, aproximadamente uns 4 anos com o Rich, né? E quando eu digo trabalhei, eu fui o que ele chamava de manager do Rich, né? Então, assim, eu desde vendia shows, como fazia a produção de shows dele, aconselhamento de carreira. Se bem que o Rich, eu mais aprendi com o Rich do que o contrário. O Rich, na verdade, foi muito importante na minha formação profissional. Mas, enfim, o Rich contava muitas histórias, né? Sim. E sobre essas histórias, o que eu ia dizer aqui agora é que ele fala que, quando ele chegou no Brasil, ele foi absorvido pela cultura brasileira de uma maneira muito orgânica. Ele fala que ele teve uma epifania, o Stefano pode até colocar uma foto aí, a foto da turma do Clube da Esquina, que quando ele ouviu o disco Clube da Esquina, do Milton Nascimento, do Lô Borges, Beto Guedes... Toda a turma, mineiros. Ele falou, o que é isso? O que está acontecendo? Né? Ele disse que teve um impacto tão forte nele, quanto o impacto que os Beatles causaram no Rich. Então, assim, ele descobriu a cultura brasileira. Vou ficar por aqui mesmo. E passou por uma série de bandas, né, que não fizeram muito sucesso, nem foram conhecidas. Por exemplo, ele fez parte em São Paulo, antes de ir para o Rio, numa banda chamada Escala d'Ácida. Depois ele foi para o Rio, ele tocou na Barca do Sol, que tinha um outro integrante que depois ficou famoso, que é o Jacques Molerenbaum. Uhum. Só aquelas bandas famosas, né? Quem gosta de rock and roll, de cultura pop, acaba sabendo o nome dessas bandas. Mas não venderam nada, não gravaram nada, enfim... Não, gravaram sim, a Barca do Sol gravou disco sim, mas não aconteceu. E o famoso Vimana, né? Vimana, né? Com o Lobão e o Lulu Santos, né? Isso, o Luiz Gama, que depois tocou, se não me engano, no Boca Livre. Enfim, mas não aconteceu nada. O Vimana é mais fama do que exatamente sucesso. Eles chegaram até a gravar um compacto. O santo grau do rock brasileiro. O grau do rock brasileiro. O Lobão tinha 17 anos, o Lobão era um garoto. Eles foram convidados para fazer a trilha sonora, as músicas para uma peça da Marília Pêra. Tinham que sair viajando pelo Brasil, o Lobão era menor de idade, e a condição para o Lobão viajar com a peça é que o Rich fosse o tutor do Lobão. Que maravilha. Então o Rich, que era mais velho que o Lobão, é mais velho até hoje, virou o tutor do Lobão para saírem pelo Brasil e o Lobão poder sair e tocar. Enfim, o Vimana, antes de terminar, teve uma história que é muito famosa, que o Patrick Moraz, sim. Que é o suíço, né? Tecladista do Yes, veio para o Rio de Janeiro. Um deles, né? E acabou adotando o Vimana como banda de apoio, né? E eles acharam, não, agora vai chegar a nossa vez, agora né? Tocando com o Patrick Moraz e tal. Aí tem uma história que eu não vou entrar muito bem aqui, não, mas é uma história conhecida que o Lobão se engraçou com a esposa do Patrick Moraz, e o Patrick não gostou muito, né? Sempre o Lobão, né? O Lobão, né? E aí o Patrick Moraz pegou as coisas dele e deu pira. Dali acabou a história com o Vimana. E aí o sucesso chegou pro Rich, Cagê? Não chegou. O Rich ainda pelou bastante, ele passou praticamente 10 anos da vida dele, dando aula de inglês para sobreviver no Rio. Se não me engano, o Rich morava num apartamento pequeno em Copacabana, mas ele tinha alunos interessantes ali, por exemplo, ele deu aula para Gilberto Gismonti, ele deu aula para o Liminha, o próprio Liminha era aluno do Rich, ele deu aula para o Paulo Moura. Aliás, o Paulo Moura fazia uma permuta. O Paulo Moura ensinava ele a tocar flauta e o Rich ensinava ele a tocar inglês. E o Rich é um excelente flautista, né? Você sabe disso. Aliás, o Rich é um músico sensacional, um cara bom. Ele tem a mão, no caso, ele tem a embocadura, né? E ele ele tinha uma aluna ilustre, né? A Gal Costa. Que, aliás... Não sei se tu ia chegar lá, não sei se eu... Não. Ah, sim, foi. Exatamente. A Gal, ela tem uma importância porque foi ela, segundo o próprio Rich, que acendeu a coisa dele ser cantor mesmo, né? Uhum. Porque ele mostrou, durante uma aula, acho que ele mostrou uma música. E ela gostou e começou a incentivar ele, né? Ela, você tem uma música aí e tal? E o Rich fala, eu queria dar aula, e ela queria ficar conversando de música na aula, né?
Tem uma música e tal, e mostrou uma música que o Rich tinha feito pra mulher dele, pra Leda, o Rich já era casado nessa época, é casado com a Leda até hoje. E a Gal levou a fita pra casa e quando cara, mas... É hit? Cara, isso aqui é sensacional. Trocadilho. Você devia cantar as suas músicas, né? E o Rich falou, poxa, mas a primeira pessoa que fala que eu posso cantar em português, né? Porque eu quis cantar no Vima, na Barca do Sol, não deixava, eu tinha que tocar flauta e tal. Mas que bom, e aquilo serviu como incentivo para ele começar a cantar. E a Gal, nessa época, só para contextualizar, a Gal já era a Gal, né? A Gal já era a Gal Costa. Né? Então, não é ainda, né, e ela começando. Vai ser... Não, ela já era a Gal. Super Gal, isso foi... Isso. Né, meados dos anos 70, né? Acho que já era 77, 78, 79, então, né? Quando ele começou aceitou o conselho da Gal para seguir cantando. Bom, a gente agora dá uma encurtada na história, porque não foi nem aí, nessa altura da história, que ele gravou o Menina Veneno, né? Antes disso, ele foi para Londres, a convite de um inglês também que é muito famoso, que é o Jim Capaldi, que foi baterista do Traffic. O Rich conheceu o Jim Capaldi quando o Jim Capaldi veio passar as férias no Rio. Capaldi morou aqui, né? No Brasil, né? Depois ele morou aqui, virou meio carioca, né? Na Júlia e tal, bem mais bem na frente, com participação do George Harrison e tal. Mas o Jim já era amigo do Rich desde 74. E como nada acontecia por aqui, o Jim falou, cara, vou gravar um disco na Inglaterra e vamos comigo. Se não me engano, o disco se chama Let the Thunder Cry, uma coisa assim. Porque olha só o line-up, eu até anotei aqui porque é muita gente. Além do Stevie Winwood, Simon Kirke, que tocou no Free, no Bad Company, gravou com o Rich. Cara. Tá? Mel Collins, do King Crimson, participou do disco. O Andy Newmark, que gravou com John Lennon. Sim. Sabe? O Rich estava lá, antes da fama, antes do Menina Veneno, trabalhando com esses caras em Londres. Bom, gravou esse disco com o Jim Capaldi e voltou para o Rio de Janeiro. E quando ele voltou, aí há uma sequência de fatos que começam a acontecer que vão desencadear eu acho que é um dos maiores sucessos de venda de público, de execução em rádio, que é o LP Voo de Coração. Porque o Liminha, que também era o aluno dele de inglês, e é o cara que convidou o Rich para vir para o Brasil, o Liminha já era um produtor da Warner, já tinha feito Frenéticas, o Liminha estava com uma carreira em ascensão como produtor. E o Liminha, numa aula de inglês também, o Rich mostrou para ele Menina Veneno. E o Liminha, não, para a aula agora, para tudo, vamos gravar isso daí. Eles gravaram uma demo ali durante a aula. E o Liminha depois, no porão da Warner, não foi nem no estúdio propriamente de gravação, no porão da gravadora Warner. Nos Basement Tapes. Basement Tapes. Segundo o Rich, tinha um banheiro lá que tinha um eco maravilhoso para gravar vocal. Olha aí. Eles gravaram Baby Meu Bem, gravaram Voo de Coração com a participação do Steve Hackett, guitarrista do Genesis. E gravaram, acho que essas duas, e Menina Veneno. E o Rich, nessa altura, já começou a mostrar essas músicas, né? Por exemplo, o grande Midas da música brasileira, o André Midani, que era, se não me engano, o presidente da Warner, ele, não, eu acho que isso aí não vai acontecer. É um inglês cantando em português e tal, e é um dos grandes arrependimentos da vida do Midani, né? Não ter contratado o Rich ali. E mostrou para várias gravadoras, mas ninguém se interessava muito. Até que, por uma daquelas obras do acaso também, se não me engano, é um arranjador chamado Luiz Adur. O Rich estava fazendo cópias da capinha de Baby Meu Bem, Menina Veneno, no... Compacto? Ali na Warner, ali no prédio da Warner, onde eles gravaram... Né? Quando o Adur passou e viu, o que é isso daí? Ouviu, né? Falou assim, Rich, é uma música assim que eu gravei assim, sabe? Cara, posso levar uma cópia? O Rich, de jeito nenhum, como é que eu vou te dar uma cópia disso? Não, eu quero mostrar para uma pessoa assim, assado, na CBS, que está procurando um artista. E assim ele levou. Naquela época, quem era diretor artístico, o AR da CBS, era um cara chamado Cláudio Condé, que é uma lenda dos executivos de gravadora. E o Condé conta que foi numa sexta-feira, assim, final de expediente, o Adur chegou, olha, escuta isso aqui. E aí ele escutou, ele ficou encantado. O que é isso? Como assim? Quem é esse cara? Nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui tá pronto, né?
E aí o Condé convida o Rich para ir na casa dele. Você tem mais coisa? Liga pra ele, tem mais coisas? Tem mais música? Tem música assim, praticamente o disco pronto, né? Sim, ele tinha mais música, mas não tinha gravado tudo, tinha gravado só essas 3 músicas. E aí o Condé fica encantado com aquilo e fala, cara, vou te contratar. O Tomás Munhoz era o presidente, fala, não vou nem levar pro Tomás, vai ter que contratar esse cara aqui de qualquer jeito, e vamos gravar, e gravaram. As 10 músicas que entraram no Voo de Coração, mas metade da gravadora, segundo o Claudio Condé, não tinha muita certeza também se aquilo ia dar certo. Pelos mesmos, tipo, o inglês, né? Com sotaque, né? Com sotaque, mas, sabe, isso aqui não vai dar certo. Mas a metade queria. E aí os caras ficavam embaçando para fazer a divulgação do disco e não faziam. E não queriam prensar um compacto, que era a moda, né? Para fazer um compacto, lançar. Ficaram ali naquele nheco-nheco até que tiveram a ideia de mandar o Munhoz, Tomás Munhoz, vamos mandar fita de rolo para as rádios, vamos ver se as rádios tocam. Se as rádios tocarem, a gente prensa um compacto aí e tal. E deram essas fitas de rolo. E aí um divulgador chamado Vavá, que estava no Nordeste, em Fortaleza, liberou essa fita para uma rádio. E isso gerou um efeito de reação em cadeia. E o Rich conta que ele estava na sala do Condé, e o Condé também conta essa mesma história. Eles estavam ali montando estratégia de divulgação do disco, nem tinha sido lançado ainda. Quando tocou o telefone, e era o Vavá, falou assim, Cláudio, pelo amor de Deus, a gente precisa de alguma coisa para vender. Porque essa música não para de tocar aqui no rádio, tá tocando 14 vezes por dia. O Condé, nossa, 14, bastante. Você não tá entendendo, tá tocando 14 vezes por dia em todas as rádios. É uma coisa inexplicável. E aí, na pressa, eles, cara, não tem nem capa, não tem nem foto. Eu tinha aquela foto que o Carlos Vergara, um artista, inclusive gaúcho, de Santa Maria, ele tinha feito uma foto do Rich, para o Rich colocar nessas fitas cassete para vender em Marechal Hermes, entendeu? Uma troça assim, ninguém queria a música, né? E o Rich, não, eu tenho a foto e tal, e com aquela foto que esse artista, o Carlos Vergara, fez, o Rich lançou o compacto Menina Veneno, que vendeu 500 mil cópias em 3 semanas. E daí o resto é história. Não é incrível, cara? Que coisa, né? Sem jabá. Sem estratégia nenhuma. Aqui a música é muito boa, né, Enio? Agora a gente lembra, assim, todo mundo conhece, né? A música é muito boa. Foi um dos principais hits de toda a década de 1980. Né? Eu não sei se tocou em novela, eu acho que foi trilha de novela, né? Mas não por isso, né? Porque a música é muito boa, o disco é muito bom, né? Tem vários outros hits, né? Pelo interfone, a gente estava fazendo aqui agora. Tem. A Vida Tem Dessas Coisas, acho que são os Aliás, o Stefano podia colocar pra gente aqui o tracklist, ele tem a foto da contracapa do Rich, aí a gente pode comentar algumas músicas aqui. Sim, essa música, olha lá. Música tiveram 5 músicas que praticamente mais ou menos ao mesmo tempo chegaram ao primeiro lugar das paradas, que foi A Vida Tem Dessas Coisas, O Voo de Coração, que tem o Steve Hackett, Casa Nova, que foi inclusive abertura de novela. Pelo interfone. Menina Veneno. Né? Isso aí. E olha que engraçado, a gente falou da Gal, né, da música que o Rich mostrou, que o Rich fez uma música pra mulher dele, pra Leda. É aquela última música do lado 2. Antigamente o disco tinha lado, né, KG? A Tudo Que Eu Quero. Foi a música que ele mostrou pra Gal, foi aquela ali. E o Ira regravou também, né, uma música bem mais recentemente, que eu acho que é A Vida Tem Dessas Coisas, né? Foi regravado pelo Ira num disco onde o Ira presta uma homenagem a artistas e bandas que influenciaram o trabalho deles já nos anos 90 aquele disco Ira. Foi até no ano 2000, sei lá. Por aí, mas é bem mais recente, não é anos 80, né? E essa música Menina Veneno, KG, bom, eu tava começando em rádio nessa época, mas eu lembro direitinho a primeira vez que eu ouvi no rádio, né? Eu não tava fazendo o horário e eu ouvi, fiquei impactado. Nossa, que diferente isso daí, né? Isso aí. E eu gostava da música, todo mundo gostava da música, né? Era uma música que não parecia nem música em português, nem música em inglês, parecia Roxy Music, parecia David Bowie, parecia Beatles, era Rich, né? E essa música nasceu absolutamente num sonho também, né? Porque o Rich conta que ele sonhou não com a melodia, ele sonhou com a harmonia da música, ele acordou e ligou pro Bernardo Vilhena, que é o parceiro dele na maioria das músicas desse disco, e do Menina Veneno. Falei, Bernardo, tem aqui, eu sonhei com isso. Pô, que coincidência, eu tive um sonho também, eu tenho a letra para isso, né? E segundo, os dois ali fizeram a música em 20 minutos, né?
E é uma música toda enigmática, cheia de imagens de Jung, né? Tem aquela bobagem que fala que é abajur cor de carmim, né? Você imagina se Bernardo Vilhena, poeta da nuvem cigana, vai escrever carmim, carne, não é carmim, né? Abajur cor de carne. E a história do abajur cor de carne, eu até achava que o Bernardo tinha um abajur numa mudança ali do Bexiga, ele perdeu esse abajur. Aí a gente estava junto, eu mandei uma mensagem pro Rich, o Rich respondeu assim, olha, eu tive um abajur de alabastro avermelhado que eu comprei na rua 13 de Maio, em São Paulo. Fiz até uma reportagem a respeito com o saudoso Rodrigo Rodrigues, em São Paulo. E por muitos anos pensei que ele havia sido, em parte, a inspiração da letra do Bernardo. Mas depois ele me contou que a inspiração da letra veio da visita de Marlene Dietrich ao Rio em 1959, quando ela ficou hospedada no Copacabana Palace. Eu perdi o abajur numa mudança de casa. O nosso carro foi arrombado enquanto tomávamos um suco num barzinho. Enfim, ele tinha um abajur cor de carne, mas não era o do Bernardo. O do Bernardo era da Marlene Dietrich, que isso tem numa entrevista que eu vi do Rich há pouco tempo, onde o Rich disse que ela escreveu uma carta para alguém. Em 1959, ela estava hospedada no Copacabana Palace e falava dos abajurs, Fleischfarben, que é cor de carne, né, em alemão e tal. E aí o Bernardo Vilhena pegou isso daí e colocou essa imagem na música, que acabou virando um virundum, que chama, né, quando você entende uma coisa, mas é outra, isso né? Aí. Então, cara, esse disco é um disco incrível, rendeu uma turnê, eles distribuíram uma turnê por 140 cidades, eles viajaram um ano inteiro, conheceram o Brasil, viram de tudo. E tem uma história engraçada que o baterista... Aliás, a gente podia dar ficha técnica, né, KG, desse disco. Quem gravou a música Menina Veneno, Voo de Coração, essas todas, é o Rich, no vocal, teclado e flauta, Lulu Santos, tocando guitarra, o Liminha, que aliás fez o baixo e a guitarra de Menina Veneno, o Steve Hackett, que tocou guitarra em Voo do Coração, Lauro Salazar, né, que fez aqueles arranjos tecnopops, né? O Lobão, tocando bateria, o Chico Batera, percussão, e uma figura chamada Zé Luiz, que tocou com todo mundo do rock dos anos 80. Que time, hein? Que time, eu não sabia que eles tinham participado desse disco. Qual deles? Qual que você não sabia? Do Lulu Santos e o Lobão. É mesmo? Eu não sabia. O Lobão Ex-parceiros do Vimana, do Vimana, né? Que a gente falou aqui. Tava ali. Que na época, por exemplo, quando eles gravaram, foi em 82, o que tinha estourado? A Blitz. A Blitz, estourado. O Lobão era a batera da Blitz, da Blitz, o Lobão lançou cena de cinema. E o Lulu também, eu acho que os primeiros discos do Lulu... Os tempos modernos e tal. O Lulu era casado com a Scarlett, que era a mulher do Lulu Santos na época, e o Lulu, eu lembro que a Scarlett Moon tinha um programa com o Nelson Mota, que passava, sei lá, TV Manchete, assim, um programa de música, e eles sempre falavam do tal Luiz Maurício ali. O Lulu era e não era famoso ainda, mas enfim, tava tudo muito embrionário ali. E esse disco chegou, e eu acho que assim, só fez frente a esse disco Impacto, só o disco do RPM, né, em vendagem, Impacto, assim, em Rock Brasil, foi esse, né. Mas enfim, saíram, excursionaram pra caramba. O Rich conta que o baterista da turnê, que tem o nome dele aqui, é o Fred, eu não vou lembrar o nome do Fred, cara. Eles estavam no último show, antes de entrar em férias, voltar todo mundo para casa, aproveitar o dinheiro que ganhou. Eles estavam super estressados e o Fred estava sentado no hall do hotel assim, com a mão chorando. E o pessoal, o que foi, cara? Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não tô suportando, eu quero ir embora. Não, a gente tá indo embora. Falta um. Não faltava show nenhum, já ia embora. Já tava indo. Mas o que você não aguenta mais? Cara, eu não aguento mais. Eu falei, mas não vamos fazer mais nenhum show, já acabou, a gente tá indo pra casa. Não, eu não aguento mais transar. Ele tava esfolado. Era o Satiricon na estrada. Mas que entendeu? É verdade. Não vamos cortar isso não, porque isso é verdade. O Rich vai me matar com essa história aqui. Mas é uma história conhecida, centro do rock, né, cara? Bom, vamos lá pra reta final então, KG? Vamos lá. Então, assim, depois desse estouro, era de se esperar que o segundo, o terceiro, o quarto disco, mas não foi nada disso que aconteceu com o Rich, né? O segundo disco, comparado a esse, que vendeu 1.250.000 cópias, mal vendeu. E existe uma história, uns dizem que é fato, que é história, outros dizem que é lenda, de que o Roberto Carlos boicotou o Rich, não quis o Rich dentro da CBS. Eu não sei, tu conhece ele, né? Eu não sei se o Rich, né? Eu não sei se o Rich te confirma essa história alguma vez.
né? Várias eu vezes. não sei, mas eu também ouvi muito falar sobre isso, né? Várias vezes eu conversei com o Rich, várias vezes eu vi gente muito graúda, conhecida, conversando, dizendo pro Rich, e o Rich, a resposta dele sempre foi a mesma. Olha, pode ser que sim, pode ser que não, eu não tenho certeza de nada. Tem um podcast chamado Corredor 5, de um produtor musical do Rio, um podcast que inclusive eu gosto, do Clemente. E o Claudio Condé, não foi o Claudio Condé, foi o Sullivan, que estava dando uma entrevista, e o Fagner estava sentado, isso até viralizou. O Fagner sentado no sofá, como o Lucas está ali, né, assistindo a gravação do podcast e conversa sobre isso, se o Roberto Carlos tirou o Rich da jogada. E o Massadas fala assim, ou Sullivan. Não, imagina, o Roberto Carlos não precisa disso, jamais, não sei o que. Nisso, o Fagner levanta e sai do estúdio. E aí ele perguntou, onde é que você vai, Fagner? Eu vou fumar um cigarro. É muita mentira num lugar só. Sabe? Então, assim... Então, tem vídeos na internet, se você procura, você vai encontrar gente falando, afirmando que realmente... Mas é muito estranho, né? Gente contando que as rádios pagavam jabá ao contrário para não tocar o Rich. Mas apesar de tudo, o Rich é muito mais que Menina Veneno. Esse disco prova tudo. Vou falar de uma experiência pessoal minha com o Rich. Eu viajei muito com o Rich pelo Brasil. Muito, por tudo quanto era aeroporto. Encontrei gente, por exemplo, como o Seu Jorge, Sidney Magal, Fernanda Takai. Diz aí, qualquer um, quando encontrava o Rich no aeroporto, era uma... Rich, cara, quando não conhecia... Era assim, de uma adoração. Cara, eu adoro as suas músicas. Você é incrível. E quando era um amigo, uma coisa de respeito, sabe assim? De músico para músico. Que o Rich O Rich, além de ser uma pessoa um músico muito especial, um compositor muito especial, ele é uma pessoa carismática pra caramba. Sabe que esses dias eu até te falei isso, né? Tu entrevistou o Rich no Radio Box, aqui na Clube. E eu escutei, tava escutando. E realmente ele passa uma coisa muito boa, né? É um cara muito... Parece que ele é um cara muito de bem, assim, com a vida. Totalmente. Um cara muito, né? Muito de verdade. Bom vivant, um cara que tem uma super história, né? Como tu acabou de contar aqui nesse Clubecast, né? E ele consegue expressar isso. Sim. É muito legal. Me parece um cara muito agradável. Eu não conheço ele, infelizmente, mas... vamos trazer ele pra fazer um show aqui na nossa região. Sem dúvida. Mas é um cara assim, se tiver uma mesa, isso já aconteceu. Chegar num lugar onde ninguém conhece o Rich, tem 20, 30 pessoas, um jantar, um coquetel, seja lá o que for, é muito comum, depois de 15 minutos, 20 minutos, tá todo mundo parado ouvindo o Rich contar as histórias. E sempre todo mundo rindo, muito divertido, porque parece que ele é muito sério. Não é, o Rich é um cara... Ele não é nem aquele extrovertido bobão, nem aquele cara muito quieto, calado. Ele tem a medida certa. É inglês, né, cara? A economia dele é generosa. Bom, o Rich é muito mais que isso. É um cara que, inclusive, quando ele chegou uma época, ele resolveu nem gravar mais, ele passou a trabalhar com internet. Ele foi contratado pelo Thomas Dolby, ele era desenvolvedor de sites. Thomas Dolby de Blinded with the Science. Isso aí. O Thomas Dolby tinha uma empresa lá no Vale do Silício que desenvolvia software. O Rich fazia sites para o Yahoo, fez sites para o Lulu Santos. O Rich ele transformou a editora dele num selo. Ele é um cara à frente do tempo dele. É um cara muito legal e está na estrada até hoje, né? Acabou de anunciar a turnê nova após pandemia, né? Eu sou mais que fã do Rich, né, cara? Eu tive o prazer de conhecê-lo antes, ser fã dele e conviver com ele, trabalhar com ele, né? E com ele só fica uma admiração, né? Mas eu falei muito que a gente não quer encerrar o Clubecast. Não, eu não conheço o Hit como tu conhece, mas né? Tu conhece a música. Eu conheço a música, obviamente, mas eu falei aquilo que eu ouvi a entrevista que ele te deu e eu fiquei com uma impressão mais ainda positiva do que eu já tinha dele, porque eu não conhecia ele, né? Infelizmente eu nunca entrevistei ele e tal, nos meus longos anos de rádio e tal, mas conheço a obra dele, tudo, já li muito sobre ele, né? Toda a história dele antes de vir para o Brasil, esse envolvimento com os Mutantes, que, né? Não, ele tem... Então... E se a gente ficar cutucando aqui, saem histórias e histórias e histórias. Por exemplo, pouca gente sabe que ele é parceiro do Dominic Miller. Dominic Miller, quem é? O braço direito, o compositor favorito do Sting, parceiro do Sting. Grava com o cara, por exemplo, eu não vou lembrar o nome do seriado agora, um seriado que tinha uma música Mercy Street do Peter Gabriel, gravada pelo Rich.
Era não sei o que do lagarto, não é? É Sorriso do Lagarto? Uma coisa assim. Né? Passou na Globo, Na né? Globo. Isso aí. E o Peter Gabriel fala que a versão do Rich cantando Mercy Street é melhor do que a dele, sabe? Então o Rich é o Richard David Court. É isso que eu ia te perguntar, o nome dele, né? Porque pouca gente sabe. Pois né? é, o Rich é o diminutivo, é Ricardinho, Claro, né? claro. Aliás, o pessoal dos anos 80 gosta muito de chamar o Léo Jaime, chama de Ricardinho, né? Ricardinho. o e tal, Ricardinho. né? Richard David Court, personagem do nosso Clubecast de hoje, né, Cagê? Show de bola. Quem é que vai desligar quem? Hoje não tem quem Não quem tem que desliga. desligar. Tiraram o nosso Vamos negócio ficar de aqui, vamos desligar. cantar Menina Veneno? Vamos. Menina Veneno. Eu prefiro começar com meia-noite no seu quarto. Tá bom. Clube 885 apresenta Clubecast.